52 reflexões sobre a Bíblia. Escrito por Andréa Maciel. Livro de Esther. Estrutura do livro. O livro de Esther é uma das narrativas mais marcantes da Bíblia, não apenas por sua história envolvente, mas também por um detalhe curioso. O nome de Deus não é mencionado diretamente em nenhum momento. Ainda assim, sua mão é visível em cada acontecimento, mostrando que mesmo quando ele parece silencioso, está agindo nos bastidores para cumprir seus propósitos. A obra se divide em 10 capítulos que podem ser organizados em 5 blocos principais. Introdução e contexto histórico. Capítulos 1 a 2. O cenário é o Império Persa durante o reinado de Assuero, Xerxes I. A rainha Vasti é deposta após recusar-se a obedecer a uma ordem do rei. É organizado um concurso para escolher uma nova rainha, e Esther, uma jovem judia órfã criada por seu primo Mordecai, é escolhida para o trono. O conflito e a ameaça. Capítulo 3. Amã, alto oficial do rei, enche-se de ódio contra Mordecai por este não se prostrar diante dele. Ele convence o rei a decretar o extermínio de todo o povo judeu no império. A data para o massacre é decidida por sorteio por A Virada de Coragem. Capítulos 4 a 5. Mordecai desafia Esther a interceder junto ao rei, lembrando-lhe que seu papel como rainha pode ter um propósito divino. Esther, mesmo correndo o risco de morte, decide se apresentar ao rei sem ser chamada. Ela convida o rei e Amã para 2 banquetes, criando a oportunidade de expor a trama. O julgamento de Amã. Capítulos 6 a 7. O rei, em uma noite de insônia, lê os registros do reino e descobre que Mordecai havia salvado sua vida no passado. Amã, que planejava enforcar Mordecai, acaba sendo humilhado publicamente ao ter de honrá-lo. No segundo banquete, Esther revela sua identidade judaica e denuncia o plano de Amã, que é condenado à morte na mesma forca que havia preparado para Mordecai. Vitória e celebração. Capítulos 8 a 10. O rei concede a Esther e Mordecai autoridade para criar um novo decreto permitindo aos judeus se defenderem. O povo é salvo e derrota seus inimigos. É instituída a festa de Purim, celebrada até hoje, como memorial da libertação. O livro termina exaltando a posição de honra de Mordecai no império. Temas principais do livro de Esther. Providência divina invisível. Deus não é citado diretamente, mas sua atuação é clara nos eventos que mudam o destino de um povo. Coragem diante do risco. Esther se dispõe a arriscar a própria vida para interceder por seu povo. Identidade e propósito. Reconhecimento e valorização da identidade como parte do plano divino. Justiça e reversão de destinos. O mal planejado contra os judeus se volta contra o próprio inimigo. Unidade e jejum como armas espirituais. O jejum coletivo e a união do povo são decisivos para a vitória. Liderança e influência estratégica. Esther e Mardoqueu usam sabedoria para conduzir decisões que mudam a história. Celebração da libertação. Instituição da festa de Purim como marco de vitória e gratidão. Mensagem central de Esther. O livro de Esther revela que mesmo quando Deus parece silencioso, ele está agindo nos bastidores para cumprir seus propósitos. A ausência explícita do nome de Deus não significa ausência de sua presença, mas evidencia que a providência divina opera através de pessoas comuns, em circunstâncias extraordinárias, para realizar planos eternos. Esther nos lembra que cada posição, relacionamento e oportunidade em nossa vida pode ter um propósito maior, para tal tempo como este. Coragem, discernimento e fidelidade à identidade são chaves para cooperar com o plano divino, mesmo diante de riscos. Ao final, vemos que a justiça prevalece, o mal é derrotado, e a celebração substitui o medo, provando que nenhum decreto humano pode frustrar o decreto de Deus. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Esther capítulo 4, versículo 14. Esse versículo é o ponto de virada da história. Mardoqueu desafia Esther a perceber que sua posição como rainha não é um acaso, mas parte de um propósito divino. A frase, quem sabe se não foi para um momento como este, revela que Deus, em sua soberania, pode usar circunstâncias e posições de influência para proteger e salvar vidas.
A essência do texto é que oportunidades e responsabilidades andam juntas. O privilégio de Esther vinha acompanhado da missão de arriscar-se pelo bem do seu povo. É também um lembrete de que o silêncio diante da injustiça pode ser tão perigoso quanto a própria opressão. No contexto espiritual, Esther capítulo 4, versículo 14 nos desafia a reconhecer que existem momentos críticos em que nossa ação pode mudar a história, e que talvez tenhamos sido preparados por toda uma vida justamente para enfrentar esse momento. Principais lições do livro de Esther. Deus trabalha mesmo no silêncio. A ausência do nome de Deus no texto é intencional, lembrando-nos que sua mão age de forma invisível, coordenando eventos e corações para cumprir seus propósitos. Propósito e posição caminham juntos. Esther não chegou ao palácio por acaso, sua posição foi uma plataforma para salvar seu povo. O mesmo vale para nós. Onde estamos hoje pode ser parte de um plano maior. Coragem exige risco. Esther arriscou sua própria vida ao se apresentar diante do rei sem ser chamada. Cumprir nosso chamado muitas vezes exigirá ousadia diante de ameaças. Discernimento é arma estratégica. Esther usou sabedoria e paciência, esperando o momento certo para revelar a verdade ao rei. Nem toda batalha se vence com pressa, algumas pedem estratégia. O bem prevalece sobre o mal. A trama de Amã mostra que a maldade pode parecer dominante por um tempo, mas Deus reverte cenários e exalta os que se mantêm fiéis. A unidade fortalece a vitória. O jejum coletivo do povo, convocado por Esther, mostra que vitórias espirituais muitas vezes dependem de clamor e mobilização conjunta. Aplicações práticas do livro de Esther. O livro de Esther nos desafia a reconhecer que nossa vida não é aleatória, mas parte de um propósito maior que muitas vezes só percebemos quando somos chamados a agir. Assim como Esther foi posicionada no palácio em um momento crítico, cada um de nós ocupa espaços estratégicos, no trabalho, na família, na comunidade, onde nossa presença pode ser decisiva. Perceba o propósito por trás da sua posição. Pergunte-se: por que Deus me colocou exatamente onde estou hoje? Talvez a resposta esteja ligada a algo maior do que seu conforto pessoal. Cultive coragem com fé. Esther não agiu com imprudência, mas com fé fortalecida pelo jejum e pela oração. Coragem verdadeira não é ausência de medo, mas decisão de agir apesar dele. Use a sabedoria como estratégia. Esther não expôs Amã no primeiro encontro. Ela esperou o momento certo. Da mesma forma, grandes decisões e confrontos precisam de preparo, timing e discernimento. Entenda que o silêncio de Deus não é ausência. Mesmo sem menções diretas a Deus, sua ação é evidente no desenrolar dos fatos. Não confunda o silêncio com inatividade. Participe de movimentos coletivos de oração e intercessão. A vitória de Esther e de seu povo veio após uma mobilização espiritual. Muitas vitórias pessoais e comunitárias ainda dependem desse alinhamento. Aplicar Esther no dia a dia significa agir com coragem, viver com propósito e confiar na providência de Deus, mesmo quando tudo parece silencioso e incerto. Conclusão do livro de Esther. O livro de Esther é um lembrete poderoso de que Deus conduz a história de maneira soberana, mesmo quando seu nome não é mencionado. Cada detalhe, cada encontro e cada circunstância compõem um mosaico invisível que revela sua providência. Esther, uma jovem judia órfã, foi elevada a rainha em um império estrangeiro não por acaso, mas para cumprir um chamado que salvaria uma nação inteira. A narrativa nos mostra que o verdadeiro heroísmo nasce quando fé e coragem se encontram, e que decisões tomadas em alinhamento com o propósito divino têm impacto que ultrapassa gerações. Mais do que um conto de bravura, Esther é um manual silencioso sobre influência, sabedoria e o papel de estar no lugar certo, na hora certa, com o coração disposto. Assim como Esther arriscou sua vida diante do rei, somos chamados a enfrentar nossas próprias batalhas, confiando que Deus abre portas, direciona caminhos e transforma riscos em vitórias. Mesmo quando o silêncio parece dominar, a mão de Deus nunca deixa de escrever a história. Frase de encerramento. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à sua posição? Esther capítulo 4, versículo 14. Essa pergunta, feita por Mardoqueu, ecoa como um chamado atemporal.
Reconheça o propósito do seu lugar e haja com coragem para cumpri-lo.